Pessoal, bom dia. Tivemos aí um problema de link, mas agora efetivamente a gente já ingressa. Estamos aqui eu e o professor Alexandre. Eu sou Luciano Salamacha, professor da ISIC, consultor de empresas. Alexandre, por favor, se apresente. Bom dia para todos os amigos aí que estão aqui conosco, né, professor Luciano Salamacha? Estamos começando mais uma live aí para discutir um pouquinho com os nossos amigos os impactos e as decisões aí, o que fazer, né, justamente como empresa, né, porque esse é o nosso métier, né? Antes de mais nada, a gente pede, quando a gente vai tratar desses assuntos, a gente tem que pedir bastante desculpas e também, ao mesmo tempo, precisamos ter bastante cuidado, né? Com certeza, quem está nos ouvindo aqui talvez teve algum problema de saúde ou, de outro lado, teve algum problema econômico ou financeiro. Então, para todas essas pessoas, de antemão, a gente já pede desculpas, né, e pede que considerem tudo que nós iremos tratar aqui apenas do ponto de vista de gestão, que é a nossa área, né, professor Luciano Salamacha? E, na verdade, se você me permitir, professor Luciano, tem vários amigos aí pedindo, né, um grande abraço. Então, um grande abraço e a nossa saudação aí para esses que já são nossos amigos também, né, professor Luciano? Os profissionais, os empresários, as empresas parceiras, os amigos, né? Os alunos, professores do time ISIC Internacional, Curitiba, Cascavel, IDESF de Foz do Iguaçu, a Proamb lá em Bento Gonçalves, Caxias do Sul, Porto Alegre, nossos amigos de Brasília, Rio do Sul, Concórdia, Mafra, Porto Velho, São Paulo, Campo Grande, Florianópolis, Ponta Grossa e, obviamente, também da ISIC Internacional, né? Madrid, Valência, Santander, Bilbao, Múrcia, Barcelona, que estão conectados com a gente agora, e, claro, nossos amigos chineses lá de Xangai também, e na Flórida, nos Estados Unidos. Só nesses lugares, né, Alexandre? Só nesses lugares, né, Salamacha? E como nós temos amigos em todos esses lugares, né, Salamacha, a gente tem que começar conversando com eles também, né? E eu estou só aproveitando aqui, respondendo algumas pessoas que estão me mandando WhatsApp também, perguntando o que aconteceu. Nós tivemos um problema de link, mas a gente já está ao vivo, então, para quem já iniciou, né? Para quem está conosco. E agora a gente já está... uma coisa que me mandaram aqui é que apareceu aqui para eles que tem muita gente entrando, pode estar um engarrafamento aqui também. Bom, pessoal, Alexandre, eu queria que você desse uma orientação para as pessoas, como é que elas podem fazer contato com a gente, como é que elas podem tirar essas dúvidas, como é que a gente vai coordenar esse processo, você que é o nosso high-tech aqui. As pessoas que já entraram em contato conosco nesse momento, né, as que têm o link do Meet podem acessar conosco via chat aqui, e as outras, obviamente, já podem utilizar o próprio WhatsApp, que foi o nosso contato inicial, né, para tirarem as dúvidas que quiserem conosco. Ok, se vocês me permitirem, a gente marcou às 8 e nós já estamos aí com 10 minutos de atraso, porém, ainda algumas pessoas estão tendo dificuldade de entrar, talvez tenha uma espécie de um fluxo único aqui. Então, eu gostaria que vocês nos dessem mais 1 ou 2 minutos apenas para que a gente possa dar essas respostas para as pessoas, que eles possam entrar, e aí a gente já inicia efetivamente aqui o nosso conteúdo. Tem muita gente me dizendo, Alexandre, que está tendo dificuldade de entrar. Será que nós estamos com algum problema aí de overbooking, de entrada? Pode ser assim, nós temos muita gente querendo entrar nesse momento, Salamacha, e também eu estou pedindo para o meu TI liberar mais banda aqui para a gente. Ah, ok. Realmente eu estou aqui, Alexandre, com algumas pessoas pedindo, e engraçado, tem alguns que estão dizendo para mim aqui que realmente o streaming não está disponível. Então, é isso um problema que eu não sei se você consegue identificar aí também. Sim, eu estou vendo isso aqui também, Salamacha. E alguns estão dizendo que não estão conseguindo logar a partir do domínio, né? Nós estamos aqui com todas as aulas rodando, nesse momento full, todos os links, né, focados nisso. Nós temos todas as nossas aulas da graduação, nesse momento não, mas do colégio nesse momento, todas rodando online, né, e de forma assíncrona. Então pode ser que uma parte da banda esteja sendo direcionada para isso, mas eu vou pedir para o nosso TI liberar mais banda para a gente. Ok. Deixa eu ver aqui, então. Que eu acho que pode ser...
Deixa eu ver uma coisa aqui. Tá estranho, Alexandre, por que que a gente tá tendo essa dificuldade? Você teria alguma percepção? Você inclusive utilizou isso ontem e anteontem, né? Sim, funcionou muito E não bem. teve problema nenhum. Mas você teve confirmação de pessoas que já estão Sim. conseguindo acessar? Nós temos um número grande de pessoas que acessaram e que estão conectadas conosco. Ok. Deixa eu ver como é que a gente faz para, de repente, recompartilhar esse link, Alexandre. Uhum. Buenas, não funciona fora. Tem que ser outro lá. Tem que ser o Meet comum igual aos professores. Deixa eu fazer o seguinte aqui. Eu vou tentar compartilhar o link. Buenas, não funciona fora do domínio essa live. Tem que ser outro lá. Tem que ser o Meet comum igual aos professores. O que aconteceu de errado aqui, Alexandre? Você tem alguma referência? Não. Senão eu vou fazer o seguinte. Nós temos aqui... Pega o outro link, o que está em cima, o do Meet mesmo, aquele vai funcionar. Ou aquele da live, que é para mais pessoas, não rola. Por isso que eu falei com o Gustavo aquele dia lá da outra live. Perfeito. Ok, então nós temos que redistribuir o link, é isso? Isso, redistribuímos o link aí e o pessoal já consegue acessar. Então, bora. Vamos distribuir para todo mundo aqui. Vamos distribuir para todo mundo aqui, o pessoal consegue entrar. Estou mandando aqui. Eu acho que... Estamos mandando aqui para todo mundo. Acho que agora o pessoal está conseguindo entrar, que é uma coisa boa. Agora as pessoas já estão começando a entrar conosco. Sejam todos bem-vindos. Enquanto isso, a gente continua na redistribuição do link aqui. É aquela história, vamos aguardando os amigos entrarem aqui, que é muito importante. Agora o pessoal está conseguindo entrar. Perfeito. Olha só, sejam todos bem-vindos, a casa é de vocês. Bom dia, pessoal, bom dia. Tivemos aí um problema de link. Isso nos causou um certo desconforto aqui, mas nada que não esteja sendo corrigido agora. E dá tempo de a gente iniciar a nossa live aqui. Legal? Isso, perfeito. O pessoal está entrando aqui. Daniel Pierre está aqui. Bom dia para quem está entrando. Nós vamos esclarecer isso mais uma vez. Nós tivemos aí um problema de link, para variar. Estamos aí o pessoal está entrando, então um pequeno delay aí, mas nós vamos conseguir iniciar a nossa reunião em questão de alguns minutos. E o networking é grande, né, Salamacha? Até trazer todo mundo não é fácil. Mas vamos lá. A gente está tendo uma... É muita gente pedindo o link aqui, olha só que maravilha. Mas o legal é que todo mundo vai poder interagir com a gente. Isso é importante. Isso é a parte boa da conversa. Pessoal, à medida que vocês forem entrando, se puderem, aqui do lado direito, o Alexandre vai dar um oi no chatzinho, vocês já podem colocar para nós que cidade que você está, para que a gente já possa fazer aqui uma apresentação da nossa comunidade, ok? Estamos acessando as pessoas aqui, tem bastante gente na sala, e o que vai ser legal aqui é a gente poder também, pessoal, à medida que for entrando,
na medida do possível, deixar o seu microfone desligado para que a gente não tenha aqui microfonia, ok? Então, nesse momento, a gente está conseguindo... Nós temos 2 tipos de participação aqui. Uma por streaming, em que a pessoa assiste, e outra nesse link que foi divulgado agora também, porque o primeiro link do streaming estava com overbooking, estava dando problema. Lembrando que essa plataforma é uma plataforma do Google, porém está sendo utilizada nesses últimos dias por todas as instituições de ensino para poder fazer as aulas online, então ainda assim está dando essas atividades, esse volume. E ao mesmo tempo tem pessoas que estão podendo assistir e que não aparecem aqui na nossa sala, que são as transmissões por streaming, ok? Então, vocês veem do lado aí no chatzinho, o pessoal já está se apresentando, o Alexandre pode me ajudar aqui, dizendo aí quem é que já está. Vejam, eu não sei se vocês conseguem perceber, mas o volume de pessoas que entra o tempo todo aqui, eu vou permitindo a entrada para que possa fazer essa interação com a gente. À medida que vocês forem entrando, por gentileza, já deixem seu microfone desligado e vamos usar o chatzinho aqui. Ok, Alexandre? Perfeito, Salamacha. Vamos em frente. Muito bem. Então, pessoal, para que a gente possa puxar o nosso fio condutor, lembrando a todos que a gente teve, por conta dessa confusão aqui de link e desse overbooking do Google aqui, a gente está dando mais 1 ou 2 minutos, eu estou recebendo outras mensagens do pessoal que teve problema de participar. Eu acho que agora a gente está com um quórum legal, o volume de inscrições nossos foi alto, o que também nos coloca numa condição aqui de procurar iniciar o nosso conteúdo com um número considerável de pessoas que a gente se sinta confortável de dizer, não vamos deixar ninguém para trás. Alexandre, vamos começar? Vamos começar, Salamacha. Vamos Okay, começar então com os nossos amigos que estão conectados e as boas-vindas para o pessoal, né? Ok. Mais uma coisa. Pessoal, para todos vocês, nós estamos fazendo a gravação dessa nossa aula, então, é um protocolo, nós temos que pedir autorização de todos os participantes para que a gente possa fazer a gravação, e essa aula, então, vai ser disponibilizada para toda a nossa comunidade aí, para aqueles que, porventura, manifestaram interesse e não puderam participar conosco nesse momento. Legal? Tudo bem? Muito bem. Então, pessoal, seguinte, nós vamos passar para vocês agora um pouco do que está rolando no mundo corporativo. As pessoas que ainda não me conhecem, eu sou o Luciano Salamacha, eu sou professor coordenador técnico do curso de pós-graduação de Neuroestratégia na ESIC. O Alexandre é o nosso coordenador geral, coordenador pedagógico geral, e, basicamente, nós estamos, nos últimos dias, eu tenho participado de muitas reuniões com executivos do Brasil inteiro, de empresas nacionais e multinacionais, e nessas reuniões a gente tem debatido, principalmente nos conselhos de administração, o que é que as empresas têm que fazer ou que estão tendo que fazer agora. E é isso que eu gostaria de passar a partir de agora para vocês, passar a vocês a possibilidade de ter acesso a que está rolando hoje nos conselhos de administração de empresas do Sudeste, do Norte, do Nordeste, aqui do Sul. Evidentemente que, por uma questão óbvia, não será apresentado o nome das empresas, mas a gente também vai estar disponível para fazer o seguinte roteiro. Durante uns 20 minutos, eu passo para vocês todo o conteúdo, tudo aquilo que está acontecendo no mercado, tudo aquilo que está rolando nas empresas, e depois a gente abre para uma sabatina para poder perguntar à vontade, participar à vontade. Os meus amigos que estão entrando agora, sejam bem-vindos, lembrando que tudo isso vai ser gravado, então a gente pode depois disponibilizar para quem teve algum problema com o link, como a gente teve agora de manhã. Bom, também pedindo que as pessoas que estão entrando, vocês vão ver que eu vou repetir isso algumas vezes, eu vou pedir para as pessoas que forem entrando sempre bloquear o seu microfone para evitar microfonia, ok?
e vocês têm um chatzinho aqui do lado, que vocês, um ambiente que vocês estão mandando um oi ali, e vocês podem interagir com a gente também, dizendo onde você está, fazendo suas perguntas. Bom, em primeiro lugar, vamos para o nosso conteúdo, então. Em primeiro lugar, quando a gente está falando nas empresas hoje sobre esta crise, esta pandemia, é um consenso que não há nada precedente na nossa história recente, principalmente na cabeça dos executivos nesse momento. Eu tenho um cliente que tem 70 e tantos anos, e eu perguntei para um deles, qual é a referência que o senhor está usando? Ele falou, nenhuma. Eu não tenho referência para isso, meu filho. Eu não tenho a noção do que fazer. Legal? Para quem está entrando agora, eu peço que feche o microfone para que a gente não tenha uma microfonia aí. Então, a primeira coisa que é fundamental, pessoal, para qualquer tipo de empresa, para qualquer segmento, porque a crise, uma crise como, na acepção da palavra, a crise, em primeiro lugar, ela é democrática. O que significa uma crise que é democrática? É que a crise, ela não escolhe rico nem pobre, grande nem pequeno, setor A ou setor B, ela simplesmente afeta todo mundo e todo mundo vai pagar essa conta. Então, quando a gente fala de crise, e esse é o caso que nós estamos falando aqui, as empresas hoje estão tendo que ter a seguinte situação. Número 1, preservação de caixa. Preservação de caixa é a palavra fundamental. Estou pedindo para quem está entrando que feche o seu microfone só. Sim, mas aqui também dá, ei! Pessoal, feche o microfone. Ok? Beleza? Procura fechar o microfone. Bom, então eu estava dizendo o seguinte, preservar caixa. Salamacha. Oi. Salamacha, só vamos orientar as pessoas. Para você conseguir fechar o seu microfone, é só puxar o ponteiro do mouse para baixo, né? E apertar lá o microfoninho uma vez e ele corta a ligação, porque esse sistema do Google aí, todo microfone que tiver aberto, ele joga a pessoa na tela, né? Então, essa orientação do professor Salamacha é muito importante, tá, gente? Entrou, pode deixar a câmera ativa, não tem problema nenhum, a gente fica se vendo aqui, é bem legal, né? Mas deixa o microfone fechado por enquanto, e a recomendação é, todas as perguntas que vocês quiserem fazer, façam via chat, ali embaixo, né? Tem o chatzinho ali no canto superior direito, né? Já vai escrevendo aí as perguntas que você quer fazer, já começa interagindo aí, e depois, lá mais para frente, a gente vai passando a palavra para as pessoas. Mas é muito importante que vocês cliquem, né? Puxa o ponteiro do mouse para baixo, vai aparecer ali o íconezinho de um microfonezinho vermelho, né? Ou seja, um telefonezinho vermelho. Não aperte esse, mas aperte o do microfone que tem do lado esquerdo para desativar o microfone. A câmera você pode deixar aberta, não tem problema nenhum. Por favor, Salamacha, segue em frente aí, amigo. Beleza. Então, assim, estava dizendo, primeira regra de ouro hoje é caixa. E caixa, pessoal, não é rentabilidade. Caixa é dinheiro em caixa mesmo. E para eu planejar caixa, eu tenho que tomar cuidado com algumas ilusões. Que tipo de ilusão acontece? Primeira ilusão, achar que eu vou continuar recebendo, que eu não vou ter inadimplência. Eu tenho clientes cuja inadimplência já estourou na primeira semana em mais de 40%. Na semana passada, já fechou em mais de 40%. E essa semana a tendência é piorar, pelo menos até ontem, a gente tinha aí uma manutenção de 40 e poucos por cento em algumas empresas e uma certa elevação aí batendo 50 e poucos por cento de inadimplência. Então, assim, primeiro procedimento que todos os empresários estão tendo nesse momento, caixa. E isso vale também para a sua pessoa física, é caixa. Eu tenho que ver, e a palavra que a gente usa muito hoje em dia são quantos múltiplos você tem. O que significa ter múltiplos? É quantos meses você consegue sobreviver a partir de duas situações. Do que você enxugou de custo e despesa e do que você tem de perspectiva real, verdadeira, de ter dinheiro, seja por recebíveis que você tem condição de realmente realizar, seja por dinheiro no banco, seja até por acesso à linha de crédito, ok? Então, como é que eu estruturo caixa na minha organização? O caixa é estruturado a partir de 3 grandes pilares. O primeiro pilar é o pilar da gestão tributária. O pilar da gestão tributária é um pilar que diz o seguinte, o que é que eu vou fazer com os meus impostos? Então, para quem é micro e pequena empresa, sabe que o governo já emitiu, no domingo para segunda, uma medida provisória que permitiu
que as micro e pequenas empresas não paguem os seus tributos no mês de abril, maio e junho. Só que tem um detalhe. E o imposto de fevereiro que venceu em março? O pessoal pagou, não pagou, deve pagar, não deve pagar? Mesmo quem não pagou, mas está me perguntando o tempo inteiro, pago ou não pago? As grandes empresas também tiveram o mesmo dilema, com um detalhe. Não houve até agora regulamentação para que os impostos das médias e grandes empresas sejam protelados. Para quem está nervoso com isso, a recomendação que eu tenho, lembrem-se, em momento de instabilidade, não tem uma pessoa sequer que consiga te garantir nada. Então, toda a nossa orientação aqui, ele é um overview, ele é um apanhado do que está acontecendo no mercado, e a partir do que está acontecendo no mercado, a gente consegue dar a vocês uma referência para você tomar a sua decisão de uma maneira ou outra. Então, pessoal, de novo, tem microfone aberto aí. Então, assim, para as médias e grandes empresas, vocês não se preocupem, porque as grandes empresas estão pressionando fortemente o governo, tá? Você faz parte de um acordo silencioso em que os grandes pressionam nos bastidores violentamente, porque grande tem problema grande. Então, o primeiro olhar é um olhar tributário. O segundo olhar é um olhar de mão de obra, que eu gostaria de deixar isso aqui bem separadinho para a gente conversar. E um terceiro de fornecedores. Em relação aos fornecedores, o tempo todo as empresas estão fazendo filtros dos fornecedores, dizendo assim, esses fornecedores, eu tenho uma forte dependência, se eu tenho uma forte dependência, eu vou ter que, de alguma maneira, fazer negociações com eles. Fornecedores de baixa dependência, a gente está trabalhando, compondo, sempre de uma forma amigável, sempre conversando. E a mão de obra? Bom, a mão de obra, desde domingo, vocês devem estar acompanhando as alterações da postura do governo. Então, funciona da seguinte maneira. O governo editou uma medida provisória no domingo. Na segunda, a gente trabalhou nos conselhos de administração e até a hora do almoço a gente tinha definido uma estratégia e, de repente, meio-dia, lá pelo meio-dia, a gente perde totalmente aquela referência da estratégia porque o Bolsonaro, ele revoga uma cláusula lá que era a respeito da suspensão do contrato de trabalho. Então, o que nós temos hoje? Nós temos uma potencial porque você não é obrigado, mas você tem como postergar pagamento de FGTS, você tem como fazer banco de horas, você tem como fazer férias coletivas e redução de jornada de trabalho. Bom, vamos falar um pouquinho disso. Se você tem uma empresa, e nesse momento, se você está numa empresa, e você diz assim, como é que eu faço para garantir caixa? Para garantir caixa, eu tenho que olhar o que eu tenho, e começar agora a trazer a empresa num estado mínimo de sobrevivência. As empresas hoje estão trabalhando assim, vamos atravessar um deserto, estamos com 1 litro d'água que dá para 5 dias, mas nós temos que andar 10 dias. Então, é racionamento mesmo. Então, tem empresas que eu vou falar depois de segmentos, tá? Mas tem empresas que estão antecipando os feriados, porque depois as pessoas vão ter que trabalhar lá. Eu tive uma pergunta ontem numa live de um empresário que me falou assim, olha, os meus funcionários não estão gostando da história de antecipar feriado. Eu falei, então você tem que dizer para eles o seguinte, se o seu filho está em casa agora, depois ele vai ter que, durante as férias, ele vai ter que assistir aula. E não adianta ele reclamar, se ele quiser terminar o ano dele, o ano letivo dele, dentro do mesmo ano civil, ele vai ter que ir para a aula nas férias, no sábado, no domingo. Caso contrário, ele não vai fechar o ciclo. A mesma coisa nas empresas. Se o trabalhador, se as empresas quiserem fechar um ciclo menos ruim, porque nós temos um impacto que vai ser muito forte, eu vou explicar um pouquinho dessa curva também daqui a pouquinho, mas, basicamente, para eu conseguir reduzir o impacto nesse ano, eu vou ter que trabalhar sábado, eu vou ter que trabalhar domingo, eu vou ter que fazer qualquer coisa. Isso é antecipação de feriados. O banco de horas é uma antecipação, então essa pandemia, essa quarentena, o pessoal entra em banco de horas e depois repõe. É uma antecipação de férias, ainda que o cara não tenha adquirido os 12 meses, isso é possível. E tá para sair, eu já vi até a minuta, recebi de maneira off a minuta, tá para sair a questão da suspensão do contrato de trabalho, que seria uma das grandes coisas. Bom, a gente nas empresas,
de maneira responsável, está olhando e dizendo o seguinte, não é uma questão meramente de eu suspender o contrato de trabalho e o cara não recebe. Nós temos uma questão social. Então, numa das empresas que eu participo do conselho, a nossa decisão era o seguinte, primeiro sentamos e o pessoal, vamos demitir. Gente, vamos pensar junto? Demitir significa pressionar o caixa. Demitir significa ter que pagar a rescisão daqui a pouco. E como é que fica? Como é que o empresário vai trabalhar se daqui a pouquinho ele tem que pagar uma rescisão e aí ele não tem caixa para mais nada? Nesse momento, a palavra caixa, a palavra liquidez, nós vamos viver uma crise, e estamos vivendo uma crise cada dia mais acentuada. Se a curva não vai ser na UTI, graças a Deus, a curva vai ser na liquidez. E aí, dentro desse processo de liquidez, as empresas estão fazendo, então, o quê? Estão enxugando o que dá, estão mantendo processos somente, eu vou falar um pouquinho dos processos operacionais, mas, enfim, primeira regra é caixa. E os múltiplos é o seguinte, eu tenho, o caixa que eu tenho hoje dá para aguentar 45 dias, portanto, 1,5 meses. Se eu só consigo ter um giro de 1,5 meses, eu tenho que me preocupar, porque eu entro num estado de preservação, a água está acabando na travessia do deserto. Eu tive um cliente que me falou uma coisa muito legal esses dias. Ele falou assim, eu só temo que eu não me arrependa daqui 40, 50 dias de hoje ter agido com bondade. A discussão era a seguinte, havia sido fechado um contrato com uma agência de publicidade, com um veículo de comunicação com grande desconto. Acontece que, na véspera da reunião, o financeiro acabou cedendo à pressão dos executivos que tinham feito a negociação e pagou lá um valor de 100 e poucos mil, não me lembro o valor. E no dia seguinte a gente estava falando que isso representava quase 8 dias a mais de sobrevivência. A sobrevivência, ela tem que ser uma sobrevivência coletiva, ela tem que ser uma sobrevivência que garanta também às pessoas que dependem da empresa condições de sobreviver. Porque é o seguinte, eu tenho participado de muitas lives, de muitas interações com o Brasil inteiro. Ontem eu tive uma pergunta de um profissional que é comissionado, que vive só de comissão e que não está vendendo. Me perguntava o que fazer. Veja a situação caótica que é isso, do ponto de vista social. Daqui a pouco, nós vamos ter, sim, pessoas que não têm mais o que comer. Então, quando a gente faz esse múltiplo, a gente sempre coloca que a empresa, e esse foi o problema, porque no domingo havia na MP previsibilidade não apenas de uma redução, uma suspensão do contrato, mas um acordo, um potencial acordo entre empresa e funcionário de uma ajuda de custo. Então, na maioria das empresas, a gente estava mantendo um valor que seria aportado ao funcionário para que esse funcionário pudesse sobreviver. Eu também tive uma outra que foi, assim, uma aberração, não participei direto. Pessoal, se alguém com o microfone ligado, por gentileza, desce o dedinho aqui, estou desligando o meu celular também, desce o dedinho aqui, fecha seu microfone, é só passar o mouse na tela e fecha o microfone para nós. Eu estava falando, eu tive um gerente de RH que me falou o seguinte, olha, a pessoa falou que com aquele valor que a gente estava falando que iria pagar, ela não conseguiria manter o mínimo. E aí o gerente de RH falou, mas cara, está todo mundo na mesma balada. Ele falou assim, olha, o senhor sabe quanto que eu pago de internet só no celular por mês? Quer dizer, faltou um bom senso do que era mínimo para esse cara, ok? Então, para a gente tentar pontuar algumas questões e aí, permitindo logo na sequência que vocês possam interagir no chatzinho. Se você tem alguma dúvida, já vá colocando, porque a gente vai responder tudo. É só você entrar aqui do ladinho, estou colocando um oi para você, e você vai colocando todas as perguntas que você quiser, legal? Bom, se a primeira questão é caixa, e o caixa está pautado em tributo, se o caixa... daí alguém me pergunta, Sala, mas é assim, ó, eu sou uma empresa que eu dependo de negativas para poder operar, eu vendo para governo, eu vendo para poder público. Bom, as negativas já tiveram uma autorização legal e elas dobraram a negativa federal, ela vale agora pelo dobro do tempo. Então, ao invés de valer por 6 meses, ela vai valer por 1 ano, ok? Então, essas negativas, elas vão ser um problema. Se você não pagar o imposto agora, também você, daqui a pouco, não consegue provar a sua regularidade. Então, a grande sacada é, qual é o teu múltiplo?
qual é a tua capacidade de sobrevivência. Se você tem múltiplo de 3 para cima, ou seja, você suporta pelo teu caixa, numa situação de extremo estresse financeiro, bancar 3 meses, aí você já tem uma outra opção. Se você tem um caixa para um mês e pouco, você vai ter que ser muito duro. Vai ter que ser duro. Nesta situação, me perguntaram ontem sobre liderança. E ontem eu usei uma frase que eu queria compartilhar com vocês. O líder agora é o líder que chama para si a responsabilidade e diz, galera, eu vou compartilhar as informações que eu posso, vou compartilhar as informações que vocês podem ter acesso. Não peçam que eu tenha domínio e certeza sobre tudo, porque nós estamos pensando com o médio prazo, agindo no curtíssimo prazo. E, basicamente, é o seguinte, tomem muito cuidado, porque a palavra não dita é muito melhor que a palavra maldita. Repetindo, a palavra não dita é melhor do que a palavra maldita ou maldita. Você pode fazer um trocadilho sem nenhum problema. Por que eu estou falando isso? O que tem de gestor hoje, falando besteira e contaminando a sua equipe, criando uma confusão na sua equipe, é algo muito sério, muito sério. Vou deixar para o final para falar um pouquinho de liderança. Mas, pegando aqui meu esquema, aí a gente fala também sobre tendência econômica. Para quem gosta, eu vou dar 2 dicas, detalhe. Um deles nem é Salamacha. Oi. Salamacha, desculpa aí, antes da gente partir para essa questão econômica, tem muitas pessoas entrando em contato aqui conosco, aqui na Zica Internacional, falando justamente dessa questão de liderança. E aí, só abrindo um pouquinho o espaço para isso, né? A gente sabe que existem 6 tipos de líderes principais, né? O visionário, aquele que enxerga a médio e longo prazo e inspira a sua equipe. A gente sabe que existe aquele que é o coach, que é aquele que desenvolve de verdade a sua equipe nas suas habilidades, nas suas competências. Aquele que é relacionador, né? Justamente aquele que trabalha as vaidades internas e justamente os pontos de dificuldade que existe entre os membros da sua equipe. E, obviamente, a gente sabe também, né, que existe o democrático, que é o sonho de consumo, e a gente sabe que existe o trator, que é aquele que é focado em resultados de curto prazo e em emergências e para resolver o problema. E, obviamente, a gente sabe que existe o general, que é para a empresa que está quebrando, né, e empresa que realmente manda quem pode, obedece quem tem juízo, e justamente só nesse momento que esse cara é líder, senão ele é um chefe de marca maior. Neste momento, mais do que nunca, né, sempre você precisa ter um pouco dos 6 líderes, mas nesse momento, mais do que nunca, você precisa ser o líder trator. Né? Você precisa ser aquele que realmente puxa a equipe para si, puxa a responsabilidade para si, inspira bastante a sua equipe também, trabalha as vaidades internas da sua equipe, mas, obviamente, também escuta os seus colaboradores, mas, antes de mais nada, você precisa ser o líder trator. Aquele que tem coragem de chamar para si, né? Aquele que tem coragem de tomar as decisões mais difíceis nesse momento. Opa, nós temos o Alan Johnny aqui, nós temos Ednei Gessinger apresentando a tela dele. Ednei, tenta sair dessa sua apresentação, na parte de embaixo, aí você só clica ali em interromper a apresentação. Isso aí, voltou! E Alexandre, já pegando esse gancho, o que eu participo de alguns grupos de diretores de RH, eu fui convidado por 2 grupos, com diretores de RH de grandes empresas, e lá as trocas estão sendo da seguinte maneira. Nesse momento, já que tentando fechar esse tópico da liderança, nesse momento, a meritocracia está sendo tombada dentro das organizações. Sim. Tem gestores que eram vistos como gestores prodígio, como gestores com um grande potencial, que nesse momento surtaram. Não estão dando conta e estão inclusive deixando um pouco a desejar. E algumas pessoas que não tinham um perfil de uma liderança assim, carismática, uma liderança bem avaliada dentro da empresa, que estão se revelando líderes fundamentais para um momento de crise. Então, uma outra dica também para todo mundo aí que está no mundo corporativo, seja como executivo, como empresário. Não sairá dessa crise com o mesmo olhar sobre o que avalia-se na hora de determinar a liderança. Porque a liderança, nos últimos tempos, ela foi muito soft.
Ela foi muito de paz e amor. Apenas, e não quero polemizar, porque essa pergunta, esse que eu vou falar agora é extremamente polêmico, mas é verdadeiro. Ontem, num grupo com gestores de RH, e depois isso também aflorou numa live, é senso comum para todo mundo. Aquilo do politicamente correto, aquela geração mimimi, levou-lhe uma freada agora muito grande. Porque, repito, a crise é democrática, a crise não é homofóbica, a crise não é racista, a crise não tem preconceito, ela pega quem tiver na frente. O corona não é um vírus seletivo por classe social, não é um vírus seletivo por cor, por tendência de sexo, por religião. Então, assim, fiquem com isso na cabeça também. O processo de meritocracia dentro das organizações está sofrendo uma mutação muito grande. Ok? Tem umas perguntas, vou voltar depois. Fala, Alexandre. Acho importante também acrescentar nessa história, né? Existem aquelas máximas que todo mundo gosta de falar, né? Que crise é oportunidade. Não, na verdade, crise é desgraça mesmo. A gente tem que ser honesto e falar isso, né? Crise só é oportunidade para quem está preparado. Né? Aliás, a trilogia do sucesso, ela sempre né? Sucesso é a junção de oportunidade com preparo. Né? E a crise só é oportunidade para quem está preparado, senão é desgraça. E isso que você está colocando é extremamente importante, porque essa questão da crise, ela realmente desmistificou os mitos. Né? Ela permitiu ser uma oportunidade de perceber quem são os colaboradores que realmente dão resultado dentro da empresa, né? Porque quem era fraco ficou no caminho, não adianta, né? Quem só era bom de discurso, agora é o momento de fazer, né? Quem era aquele que gostava de ficar na ponta do navio dizendo e apontando ilhas imaginárias, é a hora em que esse cara não conseguiu pegar no remo e aprumar a vela do jeito certo. Então, a crise foi grande oportunidade justamente para as empresas perceberem quão digitalizadas elas estavam, o quanto que elas conheciam de tecnologia, o quanto que a estratégia delas estava preparada para contratempos, o quanto que os seus colaboradores, né, quem é aquele colaborador de verdade engajado, aquele que tem olhar de dono, aquele que tem dor de dono. Agora, na crise, vocês empresários, vocês gestores, eu tenho certeza que vocês identificaram quem são aqueles de verdade com quem você pode contar. Então, sim, é oportunidade de bater a poeira, é a oportunidade de olhar para frente, mas também, sim, ela trouxe grandes desafios. E, obviamente, na sequência, a gente já conversa sobre como solucionar esses problemas, né, Salamacho? Olha, Alexandre, ontem uma empresária me perguntou o seguinte, numa das transmissões. Salamacho, como é que eu motivo a minha equipe, porque eu estou achando que eles estão muito desmotivados? Eu falei, minha querida, presta atenção. Se no momento desse, a pessoa está dentro do barco, está vendo que está entrando água, e ela diz, não tenho que tirar porque o barco não é meu, essa não é uma pessoa. Entendam uma coisa, agora não é hora de liderança que tem que se preocupar com motivação. Agora, a motivação, ela decorre de um estado de sobrevivência. No nosso MBA, a gente fala muito, neurocientificamente, do lutar ou fugir. E tem pessoas que optam pela fuga, tentando criar desculpas, dizendo, mas agora não sei o que lá. Não, gente. Agora é o seguinte, agora é estado de necessidade. E esta é a hora em que os líderes têm que tomar cuidado para não perder foco. Agora é estado de necessidade. Eu vou fechar esse tópico liderança e vocês fiquem à vontade para mandar perguntas, porque tem umas perguntas sobre impostos que eu quero responder também, e a gente vai... eu quero só fazer um overview ainda sobre alguns pontos. Ontem eu fiz uma transmissão e muita gente depois voltou comigo querendo saber de empresas importadoras e exportadoras. Então, vamos lá. Empresas que são importadoras. O que é que está acontecendo hoje? Empresas importadoras hoje estão pondo o pé no freio do comercial. Porque é o seguinte, com o dólar numa oscilação violenta, o que está acontecendo? O pessoal ele pode estar vendendo mais, ele não tem problema de desabastecimento, tá? Tem gente que tem problema de desabastecimento, principalmente por causa da China, que é um dos grandes fornecedores. Mas quem não tem problema de fornecimento, ele está com um problema sério de ou não conseguir repor estoque, porque o dólar está estourado, ou até mesmo de não conseguir recompor preço, para pelo menos que o preço não seja menor do que o custo.
Então, empresas importadoras, elas estão tomando um cuidado muito grande no plano de vendas, a não ser que elas têm um hedge natural. O hedge natural é um seguro natural em que ela vende em dólar e ela recebe em dólar. Então, ela tem um casamento de moeda, aí não tem problema algum, ok? Empresas que são exportadoras. Empresas que são exportadoras, elas podem ter uma falsa ilusão, mas todos os meus clientes exportadores, eles elevaram fortemente o critério de crítica a respeito de crédito que eles concedem. Quem vende com carta de crédito é um pagamento antecipado, tudo bem. Mas quem financiava para clientes clássicos está esquecendo que essa crise é mundial. Essa crise não é do Brasil nem da América do Sul, é uma crise mundial. Então, para quem é exportador, tem que rever por completo toda a sua política de concessão de crédito, ok? Essa é uma outra coisa que a gente está alertando muito. Grade de investimentos. O que está acontecendo na grade de investimento das organizações? Muitos dos que estão nessa sala aqui, nesse momento nós estamos com 136 pessoas que estão na sala, mais um universo de pessoas assistindo a transmissão sem entrar na sala. Os investimentos, tanto nas multinacionais, talvez melhorar, principalmente nas multinacionais, que trabalham com cenários mais amplos, mas também nas nacionais, os investimentos eles estão sendo apenas suspensos temporariamente. Nenhum executivo foi convidado a paralisar, a cancelar programas de investimento. Isso é uma coisa muito importante. E agora, fazendo a conexão com o que eu estava dizendo anteriormente, aqui é uma propaganda que eu não estou sendo pago para isso, mas é uma informação que para alguns aqui é importante. Várias instituições financeiras estão divulgando boletins, ok? Eu sei que o Cicobi está fazendo, eu sei que o Sicredi está fazendo. O Itaú, ele tem um aplicativo que você baixa no teu celular chamado Itaú Projeções Econômicas. Está tendo projeções o tempo inteiro. O Bradesco tem um site chamado economiaemdia.com.br. Você tem muitas projeções lá. E o que interessa, apenas por curiosidade, é que se você observar as projeções feitas pelo Itaú, que é um dos grandes administradores de fundos de investimentos do Brasil, as projeções é para um dólar a 4,60 no final do ano, é claro, um PIB caído esse ano, não tem como, e uma retomada forte de PIB ano que vem. Quer dizer, todo mundo está colocando num universo muito circunspecto aqui, muito circunscrito, essa questão da queda do PIB nesse ano. Por quê? Vamos falar de consumo? Ontem eu recebi uma pergunta de um lojista de shopping me dizendo assim, Sala, você acha que depois que passar a crise, as pessoas terão medo de entrar num shopping e circular? Eu falei, é evidente que não. Só que não se iluda. Porque assim, primeiro, o ser humano é programado para viver em comunidade. Nós não somos programados para viver sozinhos. Ok? Esse é o primeiro ponto. Um amigo meu se separou esses tempos, ele falou, o que você acha que vai acontecer? Eu tenho certeza de uma coisa, você vai arranjar outra mulher, porque você não está programado para viver sozinho, você só não foi feliz no primeiro caso. Segunda coisa, as pessoas irão para o shopping naquela coisa de, ai meu Deus, que vontade de ir. Agora, consumir vai levar um tempo, vai ter um delay no consumo. Por quê? Porque a pessoa ainda vai estar, em primeiro lugar, um pouco assustada. Segundo, muita gente durante a quarentena, durante a pandemia, está pegando um livro e dizendo, cara, eu comprei e não li até agora. Essa roupa eu não lembrava que comprei, isso eu não lembrava que eu tinha. A questão do impulso do consumo está muito refreado. E impulso de consumo pega o lado emocional. E o lado emocional, ele vai ter que ser muito batido pelas empresas para poder resgatar consumo. Senão, a gente vai ter esse delay. Por isso que isso afeta o PIB. E uma outra coisa importante, principalmente voltando um pouquinho à liderança. Uma das projeções que mais está se mantendo de antes da crise, depois da crise, ou seja, nem piorou e nem melhorou, é a previsão de taxa de desemprego no Brasil para os próximos 3 anos. O Brasil não vai baixar de 10% a taxa de desemprego nos próximos 3 anos, salvo se acontecer algo absurdo no mundo. No mundo, não no Brasil. Pessoal, tem alguém com o microfone aberto? Vou pedir que desça o seu mouse aqui, tem para fechar o microfone. Bom, então, por que eu estou falando da questão da taxa de desemprego? Eu já tenho falado isso várias vezes.
as empresas aprenderam a ser mais produtivas. Então, a tendência da taxa de desemprego era de antes da crise e agora simplesmente continua. As empresas, inclusive, estão, na medida do possível, se conseguirem suspender contratos de trabalho, é a melhor coisa. Você dá, inclusive, um cenário para o trabalhador para dizer assim, cara, no que passe, eu não quero contratar outro, eu quero contratar você, pelo menos eu te dou uma chance. Você tem aqui algo pautado para você. Bom, o que mais? Então, sobre investimento, como eu disse para você... Oi, Alexandre. Se você me permite, antes da gente mudar a pauta também, até porque aqui no WhatsApp o pessoal continua mandando uma porrada de perguntas, né? E uma delas é muito importante nesse quesito que você colocava do comportamento do consumidor. A gente precisa estar muito preparado para essa mudança de mentalidade. E aí vamos pautar isso como um conceito de desmaterialização, né? Essa crise, mais do que qualquer outra, ela ensinou às empresas, às pessoas, que é possível desmaterializar, né? A consulta médica já não é mais necessariamente, você não precisa fisicamente estar com o médico, né? O seu banco, que você já sabia que você podia tratar de forma online, agora mais do que nunca você passou a fazer isso. Mas você descobriu os serviços de delivery, as pessoas descobriram que é possível trabalhar à distância, em definitivo, as indústrias, né, aceleraram os seus projetos 4.0, né? Esse trabalho, essas interações, as interações sociais, elas passaram a ser online. Então, quando você traz essa figura justamente do shopping, né, opa, as pessoas entrando, indo para o shopping, realmente, talvez elas tardem bastante a consumir. E aí todas as pessoas que estão nos ouvindo aqui, é muito importante que você olhe para o seu próprio negócio, que você avalie o seu próprio negócio e verifique. Surgiram alternativas online expressivas, né, para o produto, para o serviço que eu ofereço nesse momento? Faça essa análise, né? Hoje é sexta-feira, né? Aproveite essa sexta-feira, deixe o sábado e o domingo para sua família, mas aproveite essa sexta-feira para fazer essa análise SWOT estratégica dentro das oportunidades e das ameaças. O produto, o serviço que você vende, e lembre-se, né? Ninguém mais compra produto e serviço, né? As pessoas compram apenas solução para os seus problemas, resultado para suas demandas e experiências, né? Então, efetivamente, a proposta de valor que você está colocando no mercado hoje, né? Essa solução para a demanda, essa experiência que você promove, ou até mesmo esse problema que o teu produto e o seu serviço estão solucionando, hoje mesmo ele já foi desmaterializado pelo mercado, né? Hoje as pessoas entenderam isso. A gente dá um exemplo rápido aqui para as pessoas que estão nos entendendo, porque tem vários perguntando sobre isso, né? Opa, peraí, tem um serviço que nunca decolou direito no Brasil, que era o supermercado. O supermercado online, ele nunca decolou direito e de forma expressiva no Brasil. Mas nessa crise ele decolou mais do que nunca, né? Tem o dono da peixaria que está entregando isso na casa das pessoas, tem o dono da quitanda entregando na casa das pessoas. Hoje tem serviço de assinatura de ovo, Salamacha, para entregar na casa das pessoas, né? E até mesmo serviço de assinatura de higiene bucal, né? Então tem várias coisas acontecendo nesse exato momento, e quem hoje tem o varejo físico disso, talvez tem alguns problemas na hora da retomada, né? Vamos imaginar que a crise é aquele momento onde o vento ele baixa e nós estamos nos nossos veleiros, né? Houve quem durante essa crise colocou o remo na água e avançou ainda mais, ou manteve a vela em riste e pegou cada lufadinha de vento para avançar um pouquinho mais. Quem não fez isso, esperou o vento vir, não, quando a crise passar, o vento vem forte. Não esqueça que ele vem forte para todo mundo, mas ele vai pegar primeiro quem já avançou lá na frente, quem digitalizou processos, quem buscou alternativa, e nesse quesito de cortar custos, teve gente que foi muito esperto, olhou para o estoque que tinha, transformou num outro produto, né? E fez acontecer. E houve gente também, e é muito importante as pessoas entenderem que esse fenômeno da desmaterialização, a crise sempre traz também a questão da empatia e da sensibilidade, né? A crise traz a questão da empatia e da sensibilidade. Então, vocês viram várias grandes empresas aí fazendo aquilo que a gente chama de social embedded, ou seja, um social embutido, né? Nós tivemos Ambev sinalizando que ia direcionar parte do álcool dela para fazer álcool gel. Nós tivemos o nosso amigo da Tesla, o Elon Musk, falando que, opa, uma parte da minha produção eu vou fazer novos respiradores e que sejam mais eficientes. Não esqueçam que junto com essa possibilidade de não manter sua linha de produção parada e efetivamente direcionar teu estoque, direcionar suas máquinas, direcionar sua força produtiva para um novo item,
você traz também a visibilidade, né? Você traz também a sensibilidade das pessoas junto com isso. Eu não estou questionando aqui, nem de longe, se foram com boas intenções ou apenas para aproveitar isso. Apenas estamos colocando isso como um fenômeno e algo que está acontecendo. E só uma outra coisa, Salamacho, antes de passar para você, porque eu sei que os tópicos que você vai tratar agora são extremamente importantes, aquele alerta que a gente fez no início da transmissão, onde boa parte de quem está síncrono aqui com a gente não estava ainda, tá, gente? Nós acreditamos e sabemos que entre as várias pessoas que estão nos assistindo, alguns já tiveram familiares com problemas de saúde. E, por outro lado, existem outras pessoas que têm problemas de ordem econômica, estão lutando para manter o seu negócio funcionando, né? Esses dias eu ouvi uma frase que é bem interessante, né? Dizendo assim, olha, nós estamos vivendo num país onde nós temos, de um lado, uma briga muito grande entre quem tem medo da morte, do outro lado, nós temos uma briga muito grande entre quem tem medo da recessão e medo da fome, e do outro lado também nós temos as pessoas querendo tocar fogo no castelo e utilizando ambos os lados para trabalhar. Aqui nós somos totalmente apartidários, então nós pedimos desculpa para quem está nos ouvindo, se por um acaso que está sendo falado aqui, em algum momento tange ou toca algum desses itens aqui. O nosso foco aqui é pura e simplesmente gestão e é tentar ajudar, né, as empresas que estão nesse momento e os empresários e os profissionais que estão olhando para frente e tendo preocupação com o que vai acontecer no futuro. É apenas esse o nosso foco, ok, gente? Perfeito, Alexandre. Até porque, pessoal, muito importante o que o Alexandre falou. O que nós estamos fazendo aqui é fazendo um overview de gestão e propiciando a todos vocês, nesse momento, 141 pessoas online, só aqui, fora a transmissão streaming. No streaming, a pessoa ela não se identifica, ela apenas assiste, pode assistir no seu celular, no carro, onde quiser. E o que nós estamos possibilitando a vocês é o acesso ao que realmente está acontecendo hoje dentro das empresas. Eu estou pegando e concatenando para vocês o acesso que eu tenho, até porque eu faço um processo de orientação para muitos CEOs, para muitos diretores, chamado mentoring. Então, eu tenho conversado muito com essas pessoas, eu tenho passado, em média, 10 horas por dia preso em ligações, em reuniões online o tempo inteiro, debatendo as decisões que o pessoal está tendo que tomar hoje. Eu só quero saber, está tudo bem aí, Alexandre? Você está me escutando bem? Que a minha imagem aqui deu uma parada. Nós estamos te ouvindo muito bem, Salamacho. Na verdade é que agora, nesse último instante, a gente teve um pico de entradas aqui. Tivemos mais de 20 pessoas entrando e, nesse momento, nós estamos com 2.800 pessoas no streaming, né? Então está explicado. Está explicado. Então nós tivemos isso. Opa, nós tivemos alguém que abriu o microfone aí. Salamacha, nós precisamos também aí mandar o nosso abraço para os nossos amigos aí que acabaram de entrar, né? Nossos amigos da Proamb aí de Bento Gonçalves, Caxias do Sul, Porto Alegre, Brasília, Rio do Sul, né? Nossos amigos do IDESC de Foz do Iguaçu, de Cascavel, os colaboradores, amigos e professores do time ESIC Internacional aqui de Curitiba, também os nossos parceiros de Concórdia, Mafra, Porto Velho, São Paulo, Campo Grande, Florianópolis, Ponta Grossa, Madrid, Valência, Santander, Bilbao, Múrcia, Barcelona, e claro, os nossos amigos chineses lá de Xangai, que nós temos parceria lá nesse momento também, e também na Flórida, nos Estados Unidos. Um grande abraço para todos eles. Pessoal, fechando o microfone aí, se alguém está com o microfone aberto. E agora, eu estava falando então de investimento e eu me lembrei de mais uma coisa, e lembrem-se, eu não estou aqui para defender bandeira, e muito menos política, e o que vale. Ontem eu escutei a seguinte pergunta de um aluno. De um aluno não, estou falando do aluno porque agora eu estou aqui de uma pessoa que participava na live. Ele falou assim, a história eu estava na sala, o profissional que estava organizando a sala, então não estou falando de um cara de gestão, nem de diretoria, nem de gerência, era um profissional que estava organizando a sala, e como eu já tinha entrado, os diretores estavam atrasados para entrar, e ele me perguntou, professor, o que o senhor acha dessas empresas que estão doando aí um pouquinho de álcool gel e gastando mais dinheiro na propaganda do que na doação em si? Aí eu falei, olha, eu acho que cada um faz o que quer, na hora que quer, porque nesse momento você tem que tomar um cuidado de não ser induzido por um discurso que a pessoa quer, mas o que me chamou a atenção, e é isso que eu quero deixar claro para vocês, o grau de sensibilidade das pessoas e de criticidade se eleva na crise. As pessoas, elas têm uma visão mais crítica do que é certo, do que é errado, do que quem engana e do que quem ajuda.
Isso é legal da gente compartilhar aqui. E ainda, para a gente fechar esse overview de gestão. Então, eu falei de investimentos. Os investimentos são o seguinte, é stand-by, é suspensão temporária. Então, a ordem é, tudo aquilo que tem de investimento, que a gente não pode parar, porque vai ser um problema muito sério, a gente vai tentar negociar e vai tentar segurar, porque a palavra-chave é, eu tenho que ter múltiplo de sobrevivência. Quantos meses eu sobrevivo? Legal? O sistema financeiro, ele está proporcionando isso. Eu sei que algumas instituições, principalmente as instituições que são cooperativas de crédito, estão trabalhando muito focados, porque é da essência de uma cooperativa de crédito, de uma cooperativa em geral, dar suporte para a atividade do seu cooperado, estão focando muito, inclusive, conceder novos empréstimos. Não é dinheiro fácil, é dar sobrevivência para as pessoas. Um outro setor que eu gostaria de falar também é o setor da construção civil, principalmente porque me chamou a atenção e para vocês entenderem que, às vezes, a lógica não é a mesma que você tem, é comum. Setor de construção civil é o seguinte, número 1, a área de aquisição de insumos, por incrível que pareça, quando a crise se instalou, principalmente semana passada, entrou acelerando, realizando pedidos e compras para evitar um estouro de orçamento de obra e quebrar. A ausência da mão de obra foi um problema seríssimo, porque teve que se tomar um monte de ações para proteger, às vezes, se parar uma obra na metade, quando você tem que retomar, você tem que desfazer para fazer de novo. Então, isso ficou muito complexo. Também a questão da proteção da propriedade, principalmente em obras, de canteiros de obras, em que a possibilidade de furto de materiais e tudo mais é algo presente. Então, o setor da construção civil foi isso. E para fechar, e agora eu vou tentar fechar um pouco e responder as perguntas que já pintaram aqui, é a questão dos processos. Tem muita gente que inicia o ano empolgado pelo planejamento estratégico, revendo processos dentro da empresa. A revisão dos processos passou a ser da seguinte maneira, e aqui, com extrema dureza, tudo aquilo que pode ser postergado é postergado. Tudo aquilo que vai gerar um benefício enorme lá na frente, como, por exemplo, um executivo, eu presenciei uma discussão com um diretor financeiro que dizia assim, vamos demitir. Desculpa, o diretor de produção dizia, vamos demitir, porque ele dizia assim, eu vou demitir, sei lá, 200 pessoas agora, eu tenho esse desembolso e lá na frente eu não tenho mais esse valor, eu me viro. E o financeiro dizia, não, demitir agora é ter que pagar 200 rescisões, eu não tenho dinheiro para frente, eu prefiro muito mais negociar banco de horas, férias, o que o valha, garantindo caixa. Então, a gestão agora tem que tomar muito cuidado, porque quando a crise se instala, cada um quer remar para um lado, cada um quer tomar a decisão que melhor ele acha que salva o negócio, a empresa, as pessoas. Então, é um momento muito delicado. Eu acho que algumas áreas estão sendo muito demandadas, uma área jurídica é uma área que tem muito a contribuir. Existe no mundo jurídico a teoria da imprevisibilidade. A teoria da imprevisibilidade diz que o desequilíbrio de um contrato, seja de qualquer natureza, impactado por conta de algo realmente imprevisível, como é o caso da paralisação, como é o caso de você não ter pessoas dentro da tua empresa, ela pode sim ser justificada juridicamente, permitir repactuações. Então, nós vamos viver, no pós-crise, uma elevação considerável de acordos jurídicos e disputas jurídicas, em que uma empresa, se você tem uma empresa agora, você vai ter um problema seríssimo para pagar alguém, por exemplo, um aluguel, e você e o cara do aluguel te força e quer entrar com uma ação de despejo, você usa a teoria da imprevisibilidade, mas não é só alegar, você tem que ter materialidade. Então, a minha dica para todo mundo aqui, documente as dificuldades, documente que nesse momento, nesse estado, qual é a lógica que está presente na tua cabeça agora. Agora é o seguinte, eu não sei quanto tempo dura, tem gente que fala de 1 mês, tem gente que fala de 3 meses. Gente, sabe o que vale ouro agora? É quem souber com certeza quanto tempo vai levar isso. E vou explicar o porquê.
você tem, e aqui vou falar de outra coisa polêmica, muito polêmica. Me perguntaram ontem se as prefeituras, os locais, quem me perguntou isso, eu vou citar para não ficar uma coisa muito aleatória, porque foi público. Foi o presidente do sindicato, do Sindicomércio de Teixeira de Freitas, na Bahia, falou assim, olha, nós estamos nos mobilizando, porque aqui é uma cidade de 100%, praticamente a economia é comércio, estamos nos mobilizando para garantir a segurança de todos que queiram retomar as atividades do comércio a partir do dia 6, ou da semana que vem. E me perguntaram o que eu achava. Então, agora eu vou procurar não polemizar, vou procurar ser extremamente analista. A mesma resposta que eu daria se eu estou dando aula na ESIC na Espanha, ou numa federal na Argentina, ou nos Estados Unidos, ou no Brasil. Basicamente é o seguinte, é fato, e por favor, não é para abrir aqui debate, é fato que eu tenho uma presidência e um grande veículo de imprensa em embate. Isso é fato. E a imprensa, ela tem, sim, um poder muito forte de estimular medo. Segundo fato, os governos estaduais, e como diz o Alexandre, alguns de maneira oportuna, estão embolando na conta do coronavírus, e já levaram, o não pagamento de uma série de dívidas. E vejam, eles têm o poder de polícia local na mão, que é a polícia militar, que é o corpo de bombeiros, o mesmo corpo de bombeiros que está andando nas cidades com o alto-falante mandando as pessoas para casa. Então, é um pouco ilusório, eu falei para ele, ou é muito arriscado, você vai ter que ter uma força muito grande para você conseguir mobilizar as pessoas para voltar, se o poder de polícia, da polícia militar, por exemplo, das brigadas, como é chamado em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, e que vão estar numa queda de braço entre governo federal e governo estadual. Então, tomem muito cuidado para não achar que a tua empresa consegue a forceps determinar um comportamento de mercado. Tudo vai ter um movimento lento. E nesta hora, é muito importante, eu estou divulgando um vídeo hoje, então quem quiser, eu vou estar mandando por WhatsApp, quem quiser também pode mandar um e-mail, alguma coisa, eu mando para você. É um vídeo que eu trago 6 regras para as pessoas, para as empresas suportar, e uma delas é muito importante. Quando você tem um ambiente de alto risco, não é hora de ter herói, porque o herói morre no final. Só arrisca em alto risco quem não tem nada a perder. Se você tem carreira, se você tem cliente, se você tem mercado, tomar muito cuidado hoje. Hoje é o seguinte, é agir agora, é agir já, sem ter medo. Se você achar que você vai errar, não se preocupe, é certeza que você vai errar. É certeza que você vai errar. Não tem alguém que te garante que você vai acertar. Só para vocês terem uma ideia, está todo mundo, nesse momento, aguardando a edição de uma medida provisória a respeito da suspensão do contrato de trabalho. Nesse momento, está todo mundo querendo saber qual é a estatística de falecimento ou não, para ver se a curva está explodindo, não está explodindo. Então, tentando agora fechar, e vou para algumas respostas que foram colocadas aqui. Salamacha, Oi, Alexandre. Entrou uma pergunta importante aqui, que na verdade ela se soma com outras 5 que entraram logo antes, né? As pessoas estão perguntando dados para a gente, né? Como é que está o cenário da economia mesmo, né? Então, gente, para olhar para o futuro, exatamente é isso que você tem que fazer como gestor, né? O gestor faz basicamente 3 coisas, né? Avalia as situações, daí ele toma decisões reativas, né? Para apagar os incêndios, depois proativas, para evitar que os problemas surjam de uma forma mais relevante e, obviamente, negocia logo na sequência. Mas só para vocês entenderem um pouquinho, para você olhar para o futuro, você tem que olhar muito o momento onde você está e qual é o negócio em que área ele atua. Hoje mesmo no Brasil, praticamente tudo caiu e caiu drasticamente, né? Nós tivemos aí construção civil, né? Caiu 46%, combustível 35%, bares e restaurantes 69%, lojas de departamento 75% caiu, turismo 78%, estacionamentos 86%, e pasmem, o que mais caiu foi vestuário 91%.
né? Então, tudo isso decaiu. E os outros setores, em média, perderam 64%. Então, tá muito duro mesmo. Só 2 setores cresceram. Farmácias cresceu 15% e supermercado cresceu 20%. Né? E aí a pergunta que se junta com isso também, foram outras 4, quando retomar? Vai retomar muito rápido? Né? Vai retomar lentamente? Depende muito do setor onde você está. Né? É muito importante você avaliar bem isso. Olhe bem o setor onde você está. Existem setores que não irão retomar. Por quê? Porque os clientes descobriram que digitalmente isso funciona melhor. Né? A concorrência ela não é mais necessariamente vertical ou horizontal, ela é transversal. Né? Não é mais apenas quem produz o mesmo produto que você ou quem produz um produto substituto, mas hoje também quem rouba aquele pedaço do budget, aquele pedaço de dinheiro que estava reservado no bolso do seu cliente para gastar com você. Se uma outra coisa rouba isso, desapareceu, seu mercado sumiu. E agora, durante esse período, muita gente descobriu, né, outras coisas onde alocar o seu dinheiro. Então, analise muito bem a partir destas frentes. E talvez uma resposta muito importante, né, Salamache, a gente conversa bastante sobre isso aqui na EZIC Internacional, especialmente no MBA de Neuroestratégia, nos outros programas que a gente tem aqui, trabalhar bem essa questão do Strategic Foresight. Né? Olhe para frente, né? Olhe os dados, olhe os números, olhe o seu negócio, olhe o seu mercado. Né? Frente a isso, de todas as alternativas possíveis, né? Ninguém aqui tem bola de cristal, né? Mas olhando para frente, quais são, de todas as alternativas, quais são as 5 mais factíveis, as 5 que têm maiores chances de acontecer? Mapeie elas, né? Mapeie aquela que é mais do seu interesse, né? Porque o mercado ele é feito de ondas, a gente não controla as ondas, né? Quem controla as ondas e as marés é a lua, os ventos, as placas tectônicas e etc. Então a gente não controla o mercado. Nenhum de nós que está aqui conectado tem poder para isso, né? Então justamente você precisa olhar para frente e interpretar essas ondas. Nesse mar nós somos apenas surfistas, nós precisamos avaliar o tamanho das ondas e entender se nós temos condições de surfar aquela onda, se está no momento de surfar, ou se ela é grande demais para a prancha que eu tenho. É isso que eu preciso efetivamente entender. Né? Mas olhe para frente, das 5 alternativas, de todas as alternativas, quais são as 5 mais factíveis? Dessas 5, qual é efetivamente a que mais me interessa? Então trabalhe com todas as forças para que ela se materialize. Mas também tem um plano B e um plano C para as outras 2 razoáveis, para você aproveitar o melhor de cada uma delas, caso elas venham a se materializar. E, obviamente, também, mapeie as 2 menos desejáveis e tem um plano E, F, G, H, né, para o caso de elas ocorrerem, para que você efetivamente consiga contingenciamento, que você consiga se preparar, que você não quebre durante esse período e que você tenha preparo. Né? Se na sua frente você terá um oásis, ótimo. Se você terá um campo lindo e florido, ótimo. Mas se você tiver deserto pela frente, lembre-se, você tem que provisionar água, você tem que ir atrás de um camelo, você precisa ir atrás de um beduíno que conheça o caminho que você não conhece. Né? O caminho é exatamente esse. Né? Desculpem utilizar essas figuras com vocês, mas eu acredito que fica fácil da gente entender isso. E só uma última coisa também, nos perguntaram aqui bastante, professor Alexandre, um caso, né, onde a gente pode falar disso. Bom, a gente experimentou isso aqui na EZIC Internacional. Né? Nós, do dia para a noite, nós já imaginávamos que isso ia acontecer, cortaram-se todas as aulas presenciais. E aí nós tínhamos várias alternativas pela frente. Algumas delas era simplesmente postergar as aulas, jogar isso para frente, né, com graduação, com colégio, mas aí as crianças tendo que estudar em outro momento, porque você tem 1 hora para terminar e 1 hora para começar e 1 hora para terminar. Né? Graduação e colégio passam por isso. E nós simplesmente fizemos uma parceria estratégica com o Google, fomos para online, né? Chamamos a nossa equipe para uma gestão de alta performance e para acelerar o passo e para se engajar. Nós tivemos aqui a oportunidade de entender que temos uma equipe justamente aguerrida, não só de colaboradores, mas também de professores, pais, alunos, fecharam um pacto social em torno desse processo e, poxa vida, nesse exato momento nós temos todos os nossos alunos em sua casa, estudando das 7 horas da manhã até o meio-dia. À noite, na graduação, nós temos todos os alunos
conectados, trabalhando, funcionando, né? E é um pacto, é uma soma de todas as áreas. Então, quando a gente fala de oportunidade, quando a gente fala de caso, de case, né? Você precisa ter pessoas, você precisa ter estratégia, você precisa ter processos, você precisa ter tecnologia e, obviamente, o mercado está pronto para isso. Se você conseguir fechar tudo isso dentro de um mesmo ambiente, você consegue sim, consegue avançar de uma forma muito rápida. Estou vendo que tem professores ali embaixo dando seu depoimento também. Que bom demais contar com vocês. Salamacha, com você. Legal. E tentando agora fazer um rally nas perguntas, tentando fechar primeiro e ir para as perguntas. Número 1, então, foca em caixa. Número 2, entenda que você vai errar bastante. E não, o terceiro, não queira tomar uma decisão para muitos dias. Tem muita gente ansioso aqui. Cara, você chega, acorda de manhã e diz, hoje, se Deus quiser, a gente estabiliza. E passam-se os dias e você não resolveu absolutamente nada. Então, é muito delicado esse momento agora aí. Terceiro, ou quarto, eu tenho que, a partir disso, agir rápido na questão dos custos das despesas. Ter uma atenção tributária violenta a respeito, eu tenho que estar o tempo inteiro ligado. Tem muita notícia fake, tem gente dizendo, olha, suspensão já saiu ou não. Tem que olhar para o aspecto legal. Então, esses são os grandes pilares, ok? Pessoal, também, baseado nisso, a nossa intenção é a gente já repetir essa mesma live aqui, hoje é sexta-feira, possivelmente na quarta-feira a gente fazer uma reedição dessa e a gente vai tomar o cuidado para não ter problemas com links. Vamos ver aqui, tem muitos comentários. Aqui o pessoal está colocando, da onde está, pergunta, os impostos foram suspensos ou terei que pagar nos próximos meses subsequentes? Olha só, até agora, apenas para micro e pequenas empresas, os tributos federais, ok? Para micro e pequenas empresas, os tributos federais. Ontem, no final da tarde, eu estava isolado, eu estou com um delay aí de mais ou menos algumas horas úteis. Se alguém, até o Neri colocou aqui, o meu amigo Neri, lá da Proamb, imposto de renda, PIS, COFINS, que são tributos federais, mas até onde eu estou, Neri, você pode nos auxiliar, somente para micro e pequenas empresas, ok? O Eduardo Carvalho, se for quem eu estou pensando, um grande amigo, porque Eduardo Carvalho é um nome que pode ter mais de um. Nesse momento, o fluxo de caixa é muito importante para a empresa, É muito importante. Para a empresa não sofrer com isso. Não seria importante o governo liberar o FGTS integral para os trabalhadores, pois o dinheiro está no banco e faria com que a população tivesse acesso a ele? Não, Eduardo. É importante dizer o seguinte, a gente, numa época como essa, a gente desveste um santo e cobre outro. Porque liberar o FGTS, primeiro que o FGTS não está inteiro lá no banco. O FGTS, o dinheiro do FGTS também é usado para financiar uma série de programas sociais. Ele funciona como um conta corrente, tá? Esse é o primeiro aspecto. O segundo é que nós vamos ter um caos social lá na frente. O brasileiro não é acostumado a fazer programação financeira. Os Estados Unidos, o pessoal lá está desesperado, porque quem não tem plano de saúde nos Estados Unidos não é atendido. Aqui, todo mundo vai para o Estado, o SUS resolve, pronto. Ok? Na minha visão, acho que não. Precisamos ver a vulnerabilidade do momento com as oportunidades, ok, o pessoal comenta, muita gente comentando, agradeço todo mundo. No caso de um residencial de idosos, em que o risco de contaminação pode ser alto, eu posso pedir ou exigir que os funcionários, principalmente da enfermagem, se isolem lá, tipo morar lá por um período sem sair, posso ter problemas trabalhistas caso faça isso? Olha só, Aniele, em primeiro lugar, nós temos que entender que a questão trabalhista, ela vai ser alterada. Então, vamos deixar uma coisa bem clara. Se eu não me engano, é o Yuval Harari que coloca que a crise, momentos críticos, eles aceleram uma tendência já estabelecida. Então, já é uma tendência que o judiciário, ainda que alguns possam discordar, mas o judiciário, aos poucos, ele vem se tornando cada vez mais plástico. Você já vê, eu já vi pessoas sendo presas por perjúrio, por falso testemunho numa ação trabalhista, algo inconcebível até então. E que os juízes vão, sim, analisar todas as situações dentro do contexto. O nome disso é hermenêutica. Hermenêutica jurídica é você analisar um fato dentro do conjunto histórico que aconteceu. Porém,
Quando você quer obrigar as pessoas a ficar isoladas, você está correndo um risco muito sério de ser assemelhado à escravidão. Então, tome muito cuidado com isso. Nesse momento, o que você vai ter é acordos, e você tem que documentar esses acordos, ainda que seja pegar um celular e dizer, vamos gravar juntos, então, o que a gente está combinando. Você deve ter acompanhado que alguns profissionais da saúde, esses sim, estão preferindo, inclusive passou uma matéria ontem de hotéis no Rio de Janeiro, que baixaram o preço da sua hospedagem para permitir que profissionais que trabalham no hospital, que não queriam ir para casa, porque não queriam contaminar, levar uma potencial contaminação para filho, para esposo, para mãe, para avó, eles estavam preferindo ficar hospedados perto. Então, eu acho que como acordo, sim, como exigência, não. Você exigir mais proteção deles, perfeito. Aí você pode exigir sem nenhum problema, porque não há dúvida disso, né? Não há dúvida que a proteção, e a proteção você tem a legislação aí a teu favor, ok? Então ela perguntou se poderia exigir, não, não pode. Isso aí é ultrapassar o bom senso, na minha visão. O Luiz Felipe diz que o home office vai ganhar mais força, precisamos de uma grande melhoria da infraestrutura para que torne mais eficaz, mas é uma forma de fomentar os comércios de bairro, principalmente comum nas grandes cidades americanas. Olha só, Luiz, o comércio online, o comércio não interativo por pessoas, tem que tomar um cuidado sobre isso, tá? O home office, a possibilidade de você trabalhar em casa, ele também tem sequelas, tá? Uma das sequelas é depressão. Pessoas precisam de pessoas. Então, eu não, ao contrário, eu não sou contra home office, vamos deixar isso bem claro. Mas o que eu tenho percebido muito antes da crise é o home office híbrido, em que as pessoas elas se reúnem, mas elas não vão os 5 dias da semana, de segunda a sexta, para a empresa. Eles se reúnem na segunda, na quarta, porque as pessoas precisam ter essa interação humana. Então, vamos deixar claro aqui, home office vai incrementar pra caramba, pra caramba. Cidades grandes, São Paulo, em que o cara gasta 1h30 por dia, 2 horas de trânsito para ir, mais 2 para voltar. Home office significa produtividade, qualidade de vida, felicidade. Numa cidade pequena, home office pode ser um tiro no pé, tanto em termos de produtividade, como de felicidade, como de qualidade de vida, ok? Tem que tomar cuidado, não quer dizer que é bom ou não é. Oi, Alexandre. Salamacha, só para ampliar um pouquinho a discussão e aí aquilo que a gente já aconselhou às pessoas, né? Olharem para o futuro e olharem para o seu negócio. Vamos pegar especificamente home office, né? Pensem, analisem isso profundamente para os próximos dias, as próximas semanas e os próximos anos. Esse conceito de desmaterialização que a gente trouxe, ele inclusive impactou as associações de classe, né? Antes nós tínhamos médicos resistindo, por exemplo, a uma teleconsulta, agora eles já veem isso como viável, né? Nós tínhamos antes instituições educacionais resistindo em fazer algo à distância para séries iniciais, e agora, opa, isso já é possível fazer? Então, nós temos aí umas quebras de paradigma acontecendo. E o home office é uma delas, né? Ele é talvez um dos aspectos mais importantes e mais preponderantes dessa crise, né? Porque agora as ferramentas estão mais maduras, estão mais acessíveis. Antes apenas algumas empresas e do setor de tecnologia faziam home office, né? Agora, parece que as empresas descobriram, é possível fazer. Ok, sim, é possível fazer. Mas 2 aspectos são extremamente importantes quanto à questão do home office. Esse que você está levantando, né? A pessoa, o comportamento da pessoa, a forma dela trabalhar dentro desse ambiente, né? Ele é extremamente desafiador. Num primeiro momento pode parecer interessante, pode parecer gostoso, vou trabalhar na minha casa, mas do dia para a noite os desafios, né, e os problemas eles começam a se amontoar. Quem fez essa experiência agora, experimentou isso. Nós somos seres sociais, nós queremos interagir com os outros. Perfeito. Tem essa questão emocional, tem essa questão psicológica. E do outro lado, pense do ponto de vista de negócios, né? No impacto que isso pode ter no seu negócio. Vamos a um exemplo, né? Hoje em dia, né, a empresa ela trabalha justamente considerando a metragem cúbica que o seu colaborador ocupa, né, para poder trabalhar. Então, uma empresa, por exemplo, que hoje tem um escritório no centro,
né, e que tem 7, 8 colaboradores trabalhando para ela, ou que tem 20, 30, 200, 300, 1.000 colaboradores trabalhando para ela, aquele escritório no centro, onde o aluguel é caro, o estacionamento é caro, a alimentação é cara, etc, etc, opa, peraí, ele tem um custo de metragem cúbica. Nesse momento, algumas descobriram, posso trabalhar em casa. Então, eu posso cortar esse custo. Fica mais fácil do ponto de vista financeiro, né? Para a empresa fica mais barato prover um equipamento, prover um telefone, justamente, prover um link de internet para o seu colaborador, e ele faz isso na sua casa. Aquele custo de metragem cúbica, ou de milimetragem, ou de centimetragem cúbica, que aquele colaborador ocupa aqui neste ambiente, opa, eu posso prescindir disso. Agora, isso pode ter um impacto gigantesco no preço dos aluguéis no centro, porque é uma questão de oferta e demanda, pode ter um impacto gigantesco em poluição, pode ter um impacto gigantesco em mobilidade urbana, carros indo do ponto A para o ponto B, né? Menos disso acontecendo, pode ter um impacto sobre os aplicativos como um todo, né? Pode ter impacto também sobre os setores de alimentação que acabam provendo alimentos para as pessoas dentro daquele ambiente, para as lojas que circulavam ou que estavam estabelecidas próximas desses centros comerciais, né, ou desses centros de trabalho, ou desses centros de escritório onde elas estão. Então, toda essa infraestrutura, ela pode sim vir a ter um impacto muito grande. A nossa recomendação para você, não importa o seu tamanho, comece a avaliar isso deste ponto de vista. Por quê? Porque existem várias transformações subjacentes que estão vindo aí, né, e que podem vir a acontecer e que você justamente precisa prever. Sabe aquela história que a gente falou que nós somos surfistas e você precisa ficar olhando ao longe o tamanho da onda que vem? Monitore de perto essas questões financeiras, mas especialmente estes números, né? O quanto que dos seus clientes a digitalização de outros serviços, a desmaterialização de outros serviços impacta no seu negócio. Por quê? Se hoje, vamos pegar, por exemplo, uma loja de chocolates, né? Ela está estabelecida num centro comercial que fica ao lado de uma área que é extremamente densamente ocupada por escritórios. Do dia para a noite, né, uma parte importante, não vou dizer tudo, mas 60%, 70%, né, desses colaboradores, eles não estão mais ali, né? Eles passaram para home office porque a empresa fez as contas e descobriu que para ela é mais interessante. Efetivamente, esse negócio, que não tem nada a ver diretamente com isso, ele será impactado e, muito provavelmente, o volume de clientes dele vai cair tão drasticamente que vai inviabilizar o negócio deles. Então, o que nós estamos falando aqui, justamente tenha cuidado também com aquilo que está nas entrelinhas. Saiba ler o cenário nas entrelinhas, porque existem muito mais coisas, às vezes, do que aquilo que aparenta num primeiro momento. Salamacha, com você. Não, então, isso que o Alexandre falou é fundamental, e só para fechar, e eu já vou responder a pergunta do Jocelyn. Tem gente se iludindo e achando que o home office é uma questão de tecnologia. É uma questão de gente. As pessoas, elas não... O ser humano não evolui na mesma velocidade da tecnologia. E a adaptabilidade é o ponto-chave, ok? Então, é bom pensar bem sobre isso. A Juliana pergunta, desculpa, o Jocelyn. Bom dia, Salamacha. Estamos trabalhando com escola de idiomas. Como você vê o impacto na crise no quesito educação? Estamos abrindo uma nova unidade em Lajeado, qual não conseguimos inaugurar devido à epidemia. Olha só, o aprendizado de idiomas estourou durante a crise. Muita gente está usando o tempo para aproveitar para estudar idiomas. A grande pergunta é, se o idioma vai ser mais demandado? Sem dúvida alguma. O home office, por exemplo, ele exige... A palavra home office já é uma afirmação da necessidade do idioma, ok? A gente incorpora idiomas, siglas o tempo inteiro. A questão é o quanto o ambiente presencial será diferenciado para que ele coloque a questão virtual como sendo algo limitado. Em bom português é o seguinte... Em qualquer tipo de educação, até um certo nível de competência, principalmente as competências técnicas, todo o processo EAD é perfeito. Agora, chega um momento em que você tem que desenvolver os chamados soft skills, as competências
de relacionamento, as competências de sensibilidade, as competências de liderança. E, gente, desenvolver isso à distância é muito mais complexo e tem uma perda de qualidade significativa. Tem qualidade? Tem, mas depende de quem está recebendo. Se aquele que está recebendo está resetado, ele não tem conhecimento nenhum, meu Deus do céu, aquilo para ele é uma maravilha. Se ele já é uma pessoa com bagagem, já é uma pessoa que tem um grau de criticidade alto, talvez já não seja suficiente, ok? Tem um livro, o Alex Urbano, meu grande amigo, diz assim, globalmente nunca estivemos tão VUCA e tão Darwin. Darwin é a teoria da evolução e VUCA é uma sigla que em inglês significa a volatilidade, as coisas acabam muito rápido, isso vai lá para Sigmund Bauman da modernidade líquida, né, que tudo é líquido, tudo muda. Ele fala da incerteza, mais do que agora, fala da ambiguidade e fala o C, deixa eu lembrar aqui, eu tenho até, puxei aqui para eu não esquecer, a complexidade, claro, C de complexidade. O que é uma questão complexa? Uma questão complexa, só por curiosidade, a palavra complexos vem do grego e significa aquilo que é tecido junto. Uma coisa complexa não é uma coisa difícil. Uma coisa complexa é uma coisa em que ela nasceu de maneira tão amarrada que quando você mexe num elemento, você repercute em todo o elemento. Teoria geral dos sistemas do Bowden. Vanessa Cristiano diz o seguinte, Alexandre, estou percebendo várias perguntas interessantes que acho que não dará tempo para serem respondidas por aqui. Será possível vocês responderem depois e nos enviar um arquivo ou disponibilizar algum lugar para fazermos download? Vanessa, eu não posso assumir isso, vou te explicar o porquê. Como eu disse, nós estamos aí com uma agenda de aproximadamente 10 horas por dia de reuniões, mas na quarta-feira, aí sim, você pode mandar, todo mundo que quiser, manda as perguntas. Se quiserem, eu vou colocar meu e-mail aqui, e vocês vão poder, se quiserem, também trabalhar com, mandar essas perguntas para mim, podem mandar, o Alexandre pode pôr o dele também, e aí a gente se compromete de trazer esses temas na próxima quarta-feira, 8 horas da manhã. Por quê? Porque de hoje até quarta-feira, o mundo vai dar muitas voltas, então a gente vai poder colaborar com vocês. Eu pulei o Jarbas. Tem um livro com o título Inteligência Positiva, que fala sobre os sabotadores, que tem que tomar muito cuidado com eles, que nesse momento pode prejudicar o seu negócio. Chegando na crise hoje, é fácil identificar quem são. Sim, sabotadores corporativos, mas vou te dizer, sumiram também, tá? O sabotador corporativo, ele existe quando tem ambiente para isso. Quando a crise está instalada, muita gente, fugiu rapidinho. Alexandre Conte diz o seguinte, está sendo fantástica essa experiência, o que vai nos dar uma capacidade de acelerar o EAD muito em breve. Sim, eu concordo plenamente, está falando sobre isso. O trio comunicação. Muitas empresas pensam em cortar investimentos em marketing e comunicação, mas com negócios reformulados, ele se torna essencial para disseminar novos produtos, o delivery, gerenciamento de crise também é muito importante nessa hora. Meu amigo, eu só não tenho aqui o teu nome, o que não desabilita, não desabona em nada, porque você está com uma conexão corporativa. Veja, eu acho que a palavra investimento, ela já traz em si, ela encerra em si o seu significado. Investimento tem que ter taxa de retorno. Investimento em comunicação tem que estar fortemente atrelada à possibilidade de retorno no médio, no curto e no longo prazo. Existe a outra coisa aqui, eu só invisto quando eu tenho dinheiro. Então, eu concordo plenamente com você, tem empresas que estão tendo que acelerar na comunicação para não serem mal vistas e tudo mais, tem empresas que estão conseguindo manter o plano, tem empresas que não têm como manter, basicamente é isso. Tem alguém com o microfone aberto. O Jefferson coloca, pedidos semanais de auxílio-desemprego nos Estados Unidos chegaram a 3 milhões na semana passada, encerrada em 21 de março, maior nível. Ontem me perguntaram o que eu achava dos trilhões de dólares lá que o Trump está liberando. Bom, o Trump está em ano de eleição, está numa economia que imprime dólar, está numa economia que tem um fôlego enorme, bem diferente do Brasil. O Brasil, pessoal, é importante dizer, sem nenhuma defesa a nenhuma presidência. Eu tenho minhas críticas a todos. Se o Brasil fosse uma empresa, o Brasil entrou o ano de 2020 com uma meta de prejuízo de 140 bilhões de reais. Uma meta de prejuízo. Esse é o nome do déficit primário.
É quando as receitas não pagam todo o custeio. Então, é muito importante entender isso. Nós somos uma economia diferente. E tem muita gente oportunista, na minha visão, que chega e diz assim, o governo tinha que fazer. Ok, meu amigo, alguém vai pagar essa conta. E eu não estou defendendo o governo, não. Eu acho que o governo tem seu papel, tenho minhas críticas à maneira com que o governo está agindo, os elogios também, mas é assim, não vamos se iludir. Não vamos se iludir. Um deputado chegar lá e falar que tem que fazer, não é ele que está pondo o CPF dele. Eu tenho cliente no setor público, que é submetido ao TCU. E nessa hora a gente tem que ser muito honesto no falar com vocês aqui. Se você está com o teu CPF, que vai ser cobrado por um Tribunal de Contas da União, você não vai receber elogio, mas pode ter o teu patrimônio pessoal comprometido, você vai fazer aquilo que a lei te permite. Ponto. Então, sobre isso, nós não podemos, na minha visão, temos que tomar um cuidado, não comparar o Brasil com os Estados Unidos, eu acho que serve como referência, mas não como uma comparação absoluta. Deixa eu ver quem está aqui na ordem. A Débora, momento mais que propício para buscarmos profissionais que realmente já performaram em momentos de crise e estão mais ligados, tendo acesso a um conteúdo verídico e pararmos de compartilhar informações ou mensagens que recebemos. Ela está falando muito fortemente da fake news e eu concordo plenamente. Gratidão, Salamacho, professor Alexandre, por compartilharem tantas dicas e recomendações para nos direcionarem para o agora e para as próximas horas. Ezequiel, parabéns por estarem à frente e para frente. Gente, vou falar um negócio para vocês. Está tendo muita live, muito conteúdo, mas muito requentado, só falando o óbvio. O que nós trouxemos para vocês é a realidade. Não tem gente te apresentando isso por aí. Acho que não precisa mais do arquivo de... Pessoal, não entendi, juro que eu tentei, talvez o Alexandre me ajude. Acho que não precisa mais do arquivo, acho que aqui é um demais que ela está colocando. Plataforma criada em Curitiba para interligar pessoas, muita gente em depressão procurando. Ele liga pessoas que precisam de ajuda com pessoas que querem ajudar. Olha, ele colocou até um hashtag, existe amor em Curitiba. Sim, hoje, galera, tomem muito cuidado, a ansiedade já é a pandemia silenciosa, muito antes do coronavírus. Ansiedade e depressão, eles vão fazer uma pergunta aqui que não vou abrir para a resposta porque vai ser filosófico demais. Depressão é contagioso? Se não é contagioso, por que eleva, então? Porque a depressão, então, já nasce dentro de mim e apenas eu desenvolvo ela? Pergunta difícil aí, mas só para vocês dormirem com essa hoje. Oi, fala, Alexandre. Muito importante a gente só fazer um adendo quanto a isso, né? Quem esteve acompanhando outras lives por aí deve ter percebido como o teor das lives andou mudando, né? Se antes nós tínhamos o reino do social influencer, né, dizendo, bom dia, gente, olha só, estou aqui conectado, apresentando a nova maquiagem, etc, etc, XYZ, nesse momento parece que as lives que tomaram conta do mercado são justamente aquelas tentando falar de negócio, tentando falar de futuro. E linkando isso com depressão, né, eu tenho prestado muita atenção na face das pessoas nos últimos dias. Realmente, de alguma maneira, parece que é contagioso, né? De alguma maneira, parece que acaba tocando um pouco as pessoas e contagiando, sim, um pouco as pessoas. Então, são muito importantes essas correntes do bem, né? A gente fala que o mundo já tem pessimistas demais, né? Seja você uma pessoa do bem, mas só que entre ser copo meio cheio, copo meio vazio, copo meio pela metade, ou seja, antes de ser apenas otimista, ou apenas realista, ou apenas pessimista, né? Seja, antes de mais nada, oportunista, aquele que aproveita as oportunidades que vem pela frente. Não, show de bola. E assim, Alexandre, tem uma pergunta do Igor aqui, eu vou ler do Luiz Felipe primeiro. O Luiz Felipe coloca o seguinte: concordo plenamente sobre o home office, não esquecendo que o grosso das operações necessita da presença humana para acontecer. Mas ele vira uma alternativa. Sim, exatamente, esse é o ponto. Mais ou menos comparando, o home office está, para nosso momento atual, como foram os processos de terceirização e quarteirização para a década de 90. O que aconteceu? Lá terceirizava-se tudo, daí começaram a perceber que deu um monte de caquinha e o pessoal estabilizou. É assim que acontece. Tem uma tendência, ela vai muito para um lado, ela volta para o outro e aí dá uma estabilizada. Ok?
E o Igor coloca o seguinte: as montadoras anunciaram a paralisação na produção de veículos e motocicletas, isso a longo prazo pode impactar o estoque das concessionárias. Sim. Foi adotado o home office para poder... Não vai impactar o estoque, o Igor, porque para paralisar, uma montadora para paralisar, e eu já trabalhei, eu presidi conselho de administração do setor de autopeças. Geralmente eles fazem uma gestão de estoque. A paralisação está mais ligada à retenção de produção sem ter local para estocar, inclusive, tá? Então, isso não vejo que vai afetar estoque, não. Foi adotado o home office para poder estar atendendo o consumidor final, porém tenho percebido que existe uma preocupação na economia. Os mesmos apresentam que têm receio, primeiramente, da sua empregabilidade, e outra, a queda de renda ser inevitável. A queda de renda no home office, ela é uma queda, e isso é importante. Existe uma percepção imediata e uma percepção relativa. Por exemplo, ganhar R$1.000 numa cidade do interior, de qualquer estado, é a mesma coisa que ganhar R$1.000 trabalhando no centro de São Paulo? Não. Eles têm um poder aquisitivo bem diferenciado. Então, quando a gente analisa home office, a gente tem que entender que tem essa relativização para ser feita, tá? Como planejar de forma efetiva uma ação de curto prazo sem ter um auxílio governamental de longo prazo? Essa pergunta eu achei muito, mas muito boa, Igor. Vou repetir. Como planejar de forma efetiva uma ação de curto prazo sem ter auxílio governamental de longo prazo? A pergunta é: quem é que sabe o que vai acontecer no longo prazo, Igor? Essa é a questão. É aí que a gente está travando na gestão. A gestão agora é o seguinte: lá na frente vai ter que resolver de alguma maneira. As melancias vão se ajeitar na carga, na viagem. O que eu tenho que olhar agora é dizer o seguinte: eu tenho que sobreviver para chegar lá. Então, toma cuidado de não se preocupar muito com o longo prazo e perder o curto. Não, mas se eu estou atendendo o curto, então não perca tempo com o longo. Porque o longo está mudando a cada meia hora. Hoje, nós começamos uma live. Quando a gente terminar, que já está na hora, por sinal, a gente vai perceber que já mudou, enquanto a gente falava aqui. Nesse momento, pode estar sendo editada a MP da suspensão do contrato de trabalho. Então, a dica é tomar muito cuidado de não querer uma estabilidade de longo prazo, ok? Oi, Alexandre. Salamacha, só um outro aspecto importante, porque a gente trabalha muito com governo eletrônico aqui também, e e-government. E a tecnologia, como tem nos ajudado também na questão do home office e o delivery e etc., ela tem trabalhado também muito a favor do governo em vários aspectos e para vocês, empresas, né? Estejam bastante atentos ao monitoramento dos dados, né? Justamente porque essas ondas, elas se levantam lá atrás, você consegue justamente monitorar isso a médio e longo prazo. Então, nunca as informações estiveram tão disponíveis como estão agora. Tem muita empresa aí que não tem banco de dados, tem bando de dados, né? E não está utilizando o Big Data, não está utilizando justamente a computação cognitiva ou as outras tecnologias a seu favor justamente para monitorar. Uma crise epidêmica, né? Ela começou lá em novembro, né? Os dados já começavam a apontar isso lá atrás. Era preciso estar preparado para isso. Alguns indícios já estavam lá. Quanto a governo, é a mesma coisa, né? Boa parte desses levantes que começam a ir para o lado A, para o lado B, para a direita ou para a esquerda, os dados eles começam a apontar isso já com uma certa antecedência. Só que nunca eles se levantam apenas numa única direção. Sempre são 2 ou 3 direções. Por isso que a importância de você mapear os possíveis cenários. Mas essa questão governamental e auxílio governamental de médio e longo prazo, é muito difícil que ele aconteça. Mas uma série de medidas serão tomadas a médio e longo prazo que irão impactar o seu negócio, ou favoravelmente ou negativamente. Mas no final das contas, para fazer o seu barco avançar, sempre dependerá do seu remo e do quanto que você apruma a sua vela. Eu acho que é por aí também, até para tentar ir para uma linha final aqui, até porque eu estou preocupado com o horário, a gente começou... Isso. Quarta-feira a gente continua, sabe? Quarta-feira a gente continua. Um detalhe, quem se inscreveu, nós vamos mandar para você, você não precisa nem se inscrever de novo, tá? A gente já vai mandar para você, naquele e-mail, um novo link, então você fique tranquilo. Prometo que esse link será mais uma vez testado, o problema hoje a gente já recebeu a informação aqui que foi overbooking mesmo. Mas o fato é o seguinte, o Jefferson contribui dando os números aqui do Ministério da Economia do Brasil e dos Estados Unidos, só que
como eu falei, ela é uma comparação relativa. A Juliana diz, pior ver a marola dos aproveitadores. Sim, muita gente se aproveita para todos os níveis. O Bruno coloca o seguinte, parabéns, Ezik, live incrível. As empresas do setor agrícola vão parar do dia 1º ao dia 13. Faço parte de uma, imagino que vai impactar fortemente nos preços da alimentação. E nos analistas, ou não sei se é nós ou nos... E nos analistas, nós analistas não podemos parar, pois podemos continuar de home office. Olha só, o agribusiness, é muito interessante isso, né? E a empatia, a capacidade das pessoas de entender o lado do outro. Eu vou fazer um exercício com vocês agora aqui. Você é um agropecuarista, e a tua vida inteira, não é... Vou melhorar. A vida dos seus pais e a sua vida, ou dos seus avós, dos seus pais e a sua vida, foi toda dedicada para construir um plantel, que esse é o nome utilizado, de vacas produtoras de leite de excelente qualidade. As vaquinhas não escutam ninguém dizendo que tem que se isolar socialmente. As vaquinhas têm que produzir 28, 30, 40, sei lá, litros de leite por dia. Tem que ter alguém que tire esse leite, porque esse leite, se não tirar, vai matar a vaquinha, vai gerar um monte de doenças. Esse leite está sendo demandado por alguém, e nessa hora, o agribusiness teve que colher, estão colhendo agora. Tem uma soja que, se não colher agora, acaba, estraga, e o pessoal está tendo que se virar. Então, eu diria que o agribusiness, ele é um bom exemplo, assim como os supermercados estão tendo que trabalhar. Agora, a pessoa que está, a nossa colaboradora aqui em casa, me perguntou hoje, mas, senhor Luciano, por que os mercados estão trabalhando, as farmácias estão trabalhando? Eu falei por um motivo simples, porque as pessoas não... E ela falou, o pessoal tem que ter consciência. Eu falei, exatamente. Mesmo com todo esse toque de recolher, teve balada querendo abrir, o povo indo para a praia. E aí, eu queria dizer para vocês o seguinte, a gente tem que tomar um cuidado muito grande, e eu vou fazer uma afirmação agora que é falso positivo. O brasileiro tem mania de generalizar tudo. Mas, ao falar isso, eu também generalizei. Então, eu acho que o grande aprendizado dessa crise é a gente está aprendendo a cobrar mais do cara do lado. Eu acho que esse é um ponto-chave. Esses dias, eu estava no aeroporto de Congonhas, um motorista do Uber parou em cima da faixa de pedestres. E uma senhorinha querendo passar de carro, e não podia, carro, com uma mala, puxando a mala, e não podia passar. E o cara, ele fingindo, literalmente, ele olhava para um lado, olhava para o outro, fingindo que ele estava em cima da faixa de pedestre. Eu comecei a xingar o cara, falei, meu amigo, sai daí. Ele falou, por quê? Qual é o seu problema comigo? Olha que interessante. Não só ele estava errado, como ele queria levar a discussão para outra coisa. Não era o fato de ele estar em cima da faixa, era o fato que eu tinha um problema com ele. Só que algumas pessoas à minha volta começaram a tomar as dores. E quando ele viu que a gente coletivamente estava indo para cima dele verbalmente, ele pegou o carro e saiu. Mas veja, saiu e continuou tentando debater comigo. O que eu quero dizer? Nesta hora, as pessoas criaram muito mais coragem para criticar uma pessoa que não está se cuidando, uma pessoa que está violando as regras de convivência social. Acho que isso é um grande aprendizado. A Roberta coloca o seguinte, concordo com o Alexandre sobre as lives quanto ao conteúdo e quanto às análises da face. Infelizmente, os conteúdos dessas lives são comentados por pessoas que não são especialistas, que muitas vezes sem a competência necessária. Acredito que home office nesse momento é bem diferente do dia a dia, quando as crianças estão na escola e seu dia está organizado. Como sou do turismo, o cenário está mudando a cada hora. Sim, turismo, então, é só pepino. Já é sempre administrar pepino, agora é pior. Daniel Abajo coloca assim, abraço, professor Alexandre, professor Salamacho, excelente debate, me avise do próximo, ótimo final de semana, fui também. O Fábio coloca, muito bom, parabéns para a live, forte abraço, até quarta. Eu vou tentar fazer os obrigados aqui, do Pedro, do Jorge, da Jocelyn, do Alexandre está mandando um abraço aqui também, outro Jorge, da querida Rosane, lá do pessoal da Proambi, do Luiz Felipe, da Márcia, do Neri, nosso grande amigo Neri. O Neri coloca, obrigado de coração, estamos juntos. O Neri, você plagiou a nossa frase, obrigado de coração, da nossa parte, estamos juntos sim, e o Daniel Piatti também, o Alex Urbano também, a Regiane também. Galera, é o seguinte, todos vocês que fizeram a sua inscrição,
nós vamos mandar para vocês hoje, por e-mail, o link da nossa próxima live na quarta-feira. Vamos mandar um link com o vídeo do streaming, caso você queira assistir, que você queira compartilhar. Lembrando, tudo que foi apresentado aqui são opiniões. Aquilo que não é acadêmico são opiniões do CPF do professor Luciano Salamacha, do CPF do professor Alexandre Weiler. Basicamente, a ISIC Internacional cumpriu um papel fundamental de propiciar esse ambiente para que a gente fizesse essa troca de experiências. Da minha parte, e vou passar para o Alexandre encerrar, muito obrigado. Mandem todos os temas que vocês queiram que a gente debata com vocês na quarta. Traremos muita novidade, não será a mesma abordagem de hoje, vai ser um upgrade do que está acontecendo. Vamos debater o que está possível e, principalmente, responder todas as suas dúvidas. De coração, agradeço a vocês. Alexandre, por gentileza, conduza aí os nossos momentos finais. Obrigado, querido amigo Salamacha. Sempre é bom demais, né? Passar essa bola redondinha um para o outro aqui. Na verdade, assim, como a gente começou prometendo, justamente discutir isso de uma forma relevante, né? Porque em casos as pessoas estão preocupadas, né? Quem tem CPF, né? Poxa vida, como estará a minha carreira agora, né? Depois que tudo isso passar e enquanto tudo isso durar, né? E quem tem CNPJ, né? Como será a minha empresa? O que vai acontecer com o meu negócio? Até porque eu tenho CPFs dependendo desse CNPJ, né? E querendo ou não, esse é um momento de empatia, né? Um momento de olhar para o lado, é um momento de somar com os outros. E é mais ou menos esse o exemplo, né? Você está em casa nesse momento, né? Cuidando da sua família, cuidando da saúde da sua família. Nós estamos aqui na ISIC Internacional, mas num isolamento grande de metragem uns com os outros, né? Mantendo justamente as famílias conectadas, e isso sim, é muito importante continuar dessa maneira. Continuem avançando, né? Nossa mensagem para vocês é justamente essa, né? Continue avaliando e reavaliando o cenário a todo momento, porque como vocês muito bem detectaram, a todo momento estão surgindo coisas novas, né? A todo momento estão surgindo notícias. Agora mesmo nós temos notícias surgindo, opa, Santa Catarina quer reabrir, Paraná vai reavaliar, São Paulo está pensando no que vai fazer, né? Vem determinações do governo federal. Aqui, só para dar um exemplo para vocês, aqui na ISIC Internacional, nós temos Ministério da Educação, nós temos Ministério da Saúde, com quem a gente está conectado. Ao mesmo tempo, nós temos o Conselho Estadual de Educação e nós temos o núcleo, né? E nós temos ainda as instâncias municipais. E além de tudo isso ainda, poxa vida, tem a esfera internacional com a qual nós temos que estar conectados e as instâncias e as demandas dos pais, dos alunos, dos professores, dos colaboradores. Então, a nossa recomendação para vocês é: estejam atentos a todos esses cenários, né? A todas essas demandas. E na quarta-feira, se possível, a gente se encontra novamente, até porque muito provavelmente durante esse final de semana muita coisa vai acontecer, e na segunda-feira com certeza muita coisa vai acontecer também. Então na quarta-feira é o momento ideal para a gente discutir isso. Salamacha, um grande abraço para todos vocês, obrigado por terem aguentado firmes até agora. A ideia era ter durado 1 hora, né, Salamacha? Acabou adiantando, acabou se prolongando muito mais, e o pessoal continua firme aqui ainda. A gente está com 1.750 pessoas no streaming e com 117 pessoas aqui conectados conosco, que são os privilegiados que estão aqui conosco trocando informações. Grande abraço para todos vocês, a gente se vê na quarta-feira, tá bom, gente? Valeu, pessoal, grande abraço, até!